Depois desse afastamento, a gente tem enfrentado uma série de problemas em Senador Pompeu. Essa questão da administrativa, a administração que me sucedeu, que ocupou este espaço, ela tem trabalhado, eu tenho sentido, assim, de forma muito a contragosto da população e gerando muito prejuízo. Eu sempre destaco que o município perdeu muito com o meu afastamento em Senador Pompeu. Nós poderíamos ter concluído uma série de projetos importantes para o desenvolvimento de atividades da infraestrutura urbana, da infraestrutura hídrica na zona rural e de vários desafios que o município há décadas busca resolver e não tinha sido ainda enfrentados como eu enfrentei. Esse projeto, ele sofreu essa frustração em razão do meu afastamento, e a administração que hoje ocupa a gestão municipal, ela não deu seguimento. Pelo contrário, perdeu muito recurso já conseguido, muito recurso empenhado. Então é muito lamentoso o quadro em Senador Pompeu. Bom, em relação ao seu retorno, como é que está tramitando tudo isso, hein, Tensê? Olha, Romildo, eu, logo que foi revogada a minha prisão, eu ingressei com um agravo de instrumento, que é um recurso do processo civil, contra a decisão do juiz da comarca de Senador Pompeu, proferida nos autos da ação civil pública. Este recurso, ele está em tramitação. O desembargador relator determinou que fosse primeiro ouvido o órgão do Ministério Público para ele se manifestar de um pedido liminar, que em razão do mandato está a cada dia se consumindo, eu pedi uma liminar alegando o perecimento do direito do mandato e alegando principalmente que o mandato ele é um direito de natureza constitucional, que ele, digamos assim, é a razão de ser do Estado democrático de direito, porque o mandato pertence ao povo. Eu fui eleito pelo povo com direito-dever de exercitar o cargo até o final deste ano. O povo que votou, população, o eleitorado que votou, tem o direito de receber a gestão que acreditou e depositou o seu voto para tal. A justiça, ela está abusando da prerrogativa do afastamento, porque se ela afastou para cumprir a instrução processual, ela nem iniciou a instrução processual, e aí é um descompasso, porque o afastamento ele é cautelar. Se o afastamento não for cautelar, seria uma cassação de mandato. Não ocorreu. Então, neste caso, como já estamos há mais de 10 meses afastados do cargo, se tornou abusivo o afastamento. Inclusive, esta compreensão do Superior Tribunal de Justiça, em várias decisões proferidas em casos da mesma natureza, não é? Mas nós dependemos do pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que preferiu aguardar o trâmite do recurso, ouvindo primeiro o Ministério Público para depois apreciar o pedido cautelar. Não existe uma data definitiva para, digamos, para essa decisão, para você realmente saber como é que fica a sua situação. Isso vai protocolando, não sabe quanto tempo isso vai demorar ainda? Olha, não existe uma data prevista, porque depende da realização dos atos processuais. Neste caso, o desembargador determinou a intimação do Ministério Público da comarca de Senador Pompeu. Esta intimação ela vem por meio de carta de ordem, via correio. Até hoje, essa carta foi expedida dia 24 de maio. Até hoje nós não temos notícia do cumprimento deste ato na comarca de Senador Pompeu, que tenha sido intimado o órgão do Ministério Público para se manifestar. O prazo do Ministério Público vai começar a correr depois da intimação. E quando esta carta for junto aos autos no Tribunal de Justiça, é que começa a correr o prazo de 10 dias. Feita essa manifestação, o desembargador decidirá sobre o pedido cautelar, que existem todos os motivos jurídicos para ser concedido, em razão dessa questão do tempo do mandato, que está a cada dia diminuindo. E o mandato, se porventura um recurso desse vai ser decidido daqui a 6 meses, ele já perde
o sentido. Tem um jurista chamado Carnelucci que ele dizia que justiça tardia é justiça desmoralizada, é justiça imprestável, porque ela não vai servir de nada. Então é por isso que existem os pedidos e as medidas cautelares, para que se evite o perecimento do direito e se torne ineficaz a prestação jurisdicional que é necessária ao jurisdicionado, né? Então nós estamos no aguardo. Infelizmente a gente não pode prever qual o período, embora defendamos que tem que ser imediato em razão do perecimento do tempo do mandato. Essa decisão, ela necessariamente seria antes do pleito de 7 de outubro? Olha, Romildo, ela só faz sentido se for breve, né? A minha expectativa é que seja o mais breve possível. O desembargador, ele tem o poder de decidir esta liminar pelo retorno ao cargo, né? Mas aí vai depender da convicção dele, do entendimento dele. E como já falei, ele preferiu ouvir primeiro o Ministério Público para depois se manifestar. O que está atrasando é exatamente essa parte de intimações do Ministério Público, porque está demorado. Vamos dizer, uma carta de ordem que saiu no dia 24 de maio do Tribunal de Justiça para com o senador Pompeu, e até esta data não há notícia do cumprimento. Você vê que já se consumiu praticamente um mês da expedição somente para cumprimento de uma intimação. Então fica muito a se desejar, e eu lamento muito que o Poder Judiciário ele não veja essa questão da forma que o direito, o Código de Processo Civil estabelece, que essas questões têm que ser decididas imediato, porque você não pode, o Poder Judiciário, conforme a Constituição, ele não pode deixar de se manifestar, de apreciar qualquer lesão a direito, e o meu direito e o direito da população de Senador Pompeu, do eleitorado, ele está sendo tolhido, ele está sendo prejudicado em razão de trâmites processuais que há muito tempo, sem nenhuma justificativa do órgão julgador, está aí a prejudicar todo o interesse do Poder Judiciário, enquanto assim manifestador da justiça no Estado de Direito, bem como com a população que realmente é o dono do poder. Se o povo escolheu, o povo tem direito de ter aquela pessoa no cargo. E se a justiça afastou por um determinado período, ele não pode afastar definitivamente, a não ser por meio de uma sentença judicial com o trânsito em julgado. Prefeito, a boa informação para o PT foi a volta do vereador do partido. Como é que se deu esse retorno? O Tribunal de Justiça decidiu, apreciando um recurso semelhante a este que eu dei entrada, aliás igual, que é um agravo de instrumento, pelas mesmas razões. O vereador Tasso Baia, do Partido dos Trabalhadores, tinha sido afastado na mesma época, pela mesma decisão, ingressou com agravo de instrumento, que inclusive se processa na mesma Câmara Civil, que é a 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e a decisão do desembargador relator foi pelo retorno, inclusive por esses argumentos que eu estou tecendo aqui nesta entrevista, em razão da falta, a ausência de necessidade do afastamento, porque o afastamento foi para preservar as provas, para que o vereador não interferisse na produção de provas, não prejudicasse. O desembargador considerou que não tinha nenhuma prova nos autos de que o vereador tenha agido na busca de prejudicar as provas. Isso também se aplica à minha pessoa. Eu nunca pratiquei qualquer ato tendente a embaraçar as provas, a coleta de provas, né? A outra questão que o desembargador, inclusive, ele enfatizou na decisão, se refere a este prazo, que já estamos com 10 meses, mais de 10 meses de afastamento, e a instrução processual ainda não foi iniciada. Então, se houve o afastamento para preservar a instrução processual, então o afastamento está preservando uma coisa que nem existe ainda, porque nem começou a instrução processual. E por esta razão ele considerou abusiva a decisão de afastamento e retornou. Então, para nós, para o PT, isso é muito importante, para a população é muito importante, para o vereador é muito importante, e para a minha questão é uma referência, porque trata-se
do mesmo processo, das mesmas razões de afastamento e do mesmo prazo. Prefeito, falando de eleições de 2012, a convenção lá do Partido dos Trabalhadores acontece quando? E alguma chapa já definida? O senhor quer caminhar com quem nesse pleito? Olha, Romildo, o PT, ele escolheu no seu encontro municipal como pré-candidato o meu vice, que é o Luizinho do Inharé. Ele será o nosso candidato a prefeito. A convenção vai ser no dia 24 agora, em Senador Pompeu, na ABB, e o partido estará homologando, procedendo da forma que a lei eleitoral estabelece. O PT decidiu fazer uma aliança na composição de chapa e o vice será do PRP. A gente tem conversado com o PRP e o PRP apresentou como pré-candidato o Júnior Coelho, filho do deputado Fonseca Coelho, do ex-deputado Fonseca Coelho. Então essa chapa está indo para a convenção, que é no dia 24, para esta homologação. E na chapa proporcional nós temos também 22 candidatos a vereador na coligação que integra vários partidos. São 4 partidos na coligação e fecha o total de 22 candidatos a vereador. Para a gente encerrar, prefeito, acho que essa pergunta, por também de Quixeramobim, o senhor trabalhou aqui durante 6 anos, como advogado no sindicato. Eu acho que o Quixeramobim também queria lhe fazer essa pergunta. O que é que faz hoje o prefeito afastado do senador Pompeu? Como é que o senhor acompanha a administração lá e como é que está o cidadão Antônio Teixeira? Olha, Romildo, eu passo por muitas dificuldades, porque esse afastamento de cargo e prisão, isso foi para mim assim como um hecatombe. Isso gerou um resultado muito nocivo. A minha vida ela foi praticamente desmontada. Hoje eu busco me reerguer. Graças a Deus, a população de Senador Pompeu e também a população vizinha terão recebido várias declarações de apoio aqui de Quixeramobim, de vários municípios. Então a população ela tem visto com os olhos que a justiça precisava usar. Quero ver que eu, em Senador Pompeu, fiz uma boa administração, nunca participei de esquema criminoso para desviar ou para obter resultados ilícitos. E infelizmente eu fui jogado numa situação muito delicada. Estou afastado do cargo e estou há quase 3 meses sem receber remuneração, porque o prefeito interino, que hoje está na prefeitura de Senador Pompeu, por perseguição política, ele não vem pagando a minha remuneração, nem a remuneração do vice. Nós ingressamos com ações cautelares na justiça, mas ainda estamos no aguardo que o juiz tome conhecimento para apreciar o nosso pedido liminar. Eu tenho vivido muito de ajuda das pessoas, a população tem me ajudado a enfrentar este momento difícil. Na parte política, eu tenho recebido muitas pessoas lá em casa, minha casa é muito visitada, e o pessoal tem me levado para as comunidades, para os bairros. Tem sido constante a nossa atuação política junto ao povo, o que demonstra que a população ela não se afastou de nós em razão destes problemas que nós sofremos. Enquanto a gente aguarda, eu aguardo em casa essa decisão. Eu sou uma pessoa muito tranquila com relação à verdade real que interessa no processo que está em trâmite. Quando a justiça ela verificar todos os contratos que nós realizamos em Senador Pompeu, ela vai ver que eu sou vítima de uma grande injustiça. Eu fui afastado do cargo, não deveria ter sido. Eu fui preso, principalmente não deveria ter sido. Não faz sentido, não é verdadeiro o que foi dito contra a minha pessoa, seja pelo Ministério Público, seja pela imprensa, seja pela oposição. Esta decisão, ela funcionou muito mais como força política do que tenha gerado benefício a Senador Pompeu. Ela favoreceu politicamente os meus adversários, aqueles que o povo tinha tirado nas eleições de 2004 e não aceitou de volta na eleição de 2008. A justiça, essa determinação foi uma porta aberta para que eles ingressassem
e praticasse todo tipo de desmando administrativo. E eles se sentem no direito de fazer qualquer absurdo. Para você ver, olha, o pagamento da minha remuneração, por exemplo, é uma decisão judicial, não é cumprida. A gente sabe o que é que acontece quando você descumpre uma ordem judicial, mas para o prefeito interino lá não acontece nada. Então o braço forte da justiça, ele sempre se movimenta na via contrária, no contrafluxo, e precisa enxergar a verdade real, precisa enxergar os valores humanos que estão sendo preteridos por essas decisões precipitadas. Se a justiça ela quer resguardar investigações, ela tem que pensar várias vezes, ela teria que ter melhor recurso de investigação, ela deveria ter melhor elemento informativo para não incorrer na grande injustiça que incorreu no senador Pompeu, não é? Ela me jogou numa situação difícil, ela possibilitou que os meus adversários, todos aqueles que têm interesse político, seja na política partidária, seja na imprensa do estado do Ceará, as pessoas me escarnecessem, me levassem ao fundo do poço moral, não é? E depois ainda me colocou nessa situação, afastado de um cargo que eu fui eleito com grande maioria e em situação financeira precária, né? Então eu enfrento esse momento com muito sacrifício, mas vamos enfrentar com dignidade, e eu sei que a verdade ela triunfará, e triunfará neste sentido, porque eu já disse em entrevistas que nós tivemos aqui na rádio e em outros veículos de comunicação, eu não cometi nenhum dos crimes que me foram imputados nesta ação e nem em outras. O problema é que eu fui prejudicado bem antes da justiça apurar a verdade real.